A palavra de Deus, ela nos levará para a salvação, e juntos, então, nós vamos morar no céu com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço, então, ao pastor Abraão, que aceitou o meu convite, mais uma vez, né, de cooperar com esse canal, e Deus venha te abençoar. Que bom, obrigado. Eu que fico honrado e agradecido pelo convite, viu, pastor João? Obrigado. Mas então, o irmão, só para aquelas pessoas que estão ouvindo, né, possa saber aonde que o pastor congrega. Eu sou pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Canoas, no bairro São José, Morada das Acácias. Ali que eu sou pastor, agora no mês de maio, completamos 13 anos ali. Amém, glórias a Deus. Então, o pastor pode começar então com a oração? Posso? Amém. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder falar da Tua palavra, falar do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Ser conosco. Fala, Espírito Santo, através de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Então, que o irmão venha trazer uma palavra que venha, então, tocar na vida de muitas pessoas, né? Amém? Amém. Então, vamos lá, então. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, o capítulo é o número maior, versículo 28 é o número menor. Eu quero compartilhar essa palavra. Capítulo 11? 11, capítulo 11 de Mateus, São Mateus, capítulo 11, verso 28. Amém. Glória a Deus. Diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Essa palavra eu acho muito interessante, porque alguns dizem que é o mais belo convite que o ser humano já recebeu, esse convite aqui de Jesus. E nós vivemos num tempo onde nós estamos cansados, a humanidade está cansada, a humanidade tem uma vida diferente que nós tínhamos há alguns anos atrás, as atividades são diferentes, a gente nota pelas crianças. Antes nós tínhamos o trabalho de acordar, estudar, ir para a escola, voltar a brincar. Hoje a gente vê que as crianças têm uma série de atividades, já se coloca uma série de atividades, e isso vai cansando. O adulto também, nós temos uma série de atividades no dia a dia, e aí quando chega o fim de semana, às vezes a gente tem mais uma série de coisas para fazer, e às vezes a gente vai ficando cansado, desanimado. E aí nós encontramos esse texto de São Mateus, onde Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está fazendo um convite. Está cansado, irmão? Está cansado, você que me ouve? Estou cansado, pastor. Estou cansado de lutar pela minha família. Estou cansado de lutar pelo meu casamento. Estou cansado de lutar pelos meus filhos. Estou cansado de lutar com tudo e com todos. Vem descansar em Jesus. Vem descansar nele. Esse é o convite. Vinde a mim. Está cansado, sobrecarregado? O meu fardo é leve. Eu lhes darei descanso, ele diz. Eu vou dar descanso para vocês. Então nós podemos encontrar descanso em Jesus. Na continuação, ele diz assim: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Interessante que o jugo aqui, todo rabino tinha um preceito, conceitos de regras, e eles chamavam aquelas regras de jugo. Então, era o jugo do rabino. E ele está dizendo: eu também tenho regras, eu também tenho preceitos, mas eles são diferentes. Eles são baseados em dois pilares: amar a Deus e amar ao próximo. É fácil de nós fazermos. Então, ele diz: tome sobre vocês o meu jugo
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E é esse ponto que eu quero trabalhar sobre a humildade e a mansidão. Esse é um ponto que nós cristãos temos que aprender, porque se Jesus faz questão de dizer aprendei de mim, ou seja, ele quer ensinar isto, é porque isso é muito importante para a nossa caminhada da fé. Isso é muito importante para nós que decidimos viver com Cristo. É de suma importância a gente entender isso sobre ser manso e humilde de coração. E é esses pontos que eu quero abordar com vocês nesse tempo que a gente tem. E eu quero começar trazendo, por exemplo, o significado de mansidão. O significado de mansidão é brandura de gênio, uma pessoa branda ou índole, brandura na maneira de se expressar-se, ou seja, doçura, meiguice, suavidade, ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade. O que quer dizer mansidão? Serenidade, tranquilidade, temperamento fácil, sossegado e calmo. Todas essas características estavam em Jesus. E essa característica, mansidão, é um fruto do Espírito. Quando nós vamos lá para o fruto do Espírito, nós vamos encontrar ele lá. Amor, alegria, paz. Aí ele vai ali, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nos 9 frutos ele está ali, mansidão. Então, nós cristãos temos que ser manso. Nós temos visto muito crente que não tem brandura no falar. Nós temos vendo muito cristão, muitas pessoas, na maneira de se expressar, não tem brandura, doçura, suavidade, muita agitação. E é o que ele diz, calma, vem a mim, está cansado, está agitado. Não é um tempo de nós buscarmos em Deus, no fruto do Espírito, em Jesus, esse convite, esse ensino, e aprender a sermos mansos, acalmar o nosso coração, acalmar o nosso temperamento, a sossegar, acalmar um pouquinho, correr menos, fazer uma reflexão. Puxa, eu estou com pressa por quê? Da onde vem essa pressa? Aonde eu quero chegar com essa pressa? Para um pouquinho, deixa eu puxar esse freio, deixa eu pensar, deixa eu fazer as coisas com mais calma. Deixa eu tratar as pessoas com mais brandura. Deixa eu tratar as pessoas de uma maneira mais suave. E é isso que se espera de um cristão. Então Jesus diz, vinde a mim, está carregado, sobrecarregado, aprendam de mim. Então nós cristãos precisamos aprender sobre mansidão. Agora, por que eu devo agir com mansidão? Talvez seja uma pergunta, por que eu preciso dessa mansidão? E aí a gente tem alguns benefícios dessa mansidão, ou por que devemos aprender mansidão. Por exemplo, para evitar confusão. Eu preciso ter mansidão para me evitar confusão na minha vida. Aonde eu vejo isso, pastor? Vamos lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1. Olha que interessante que diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quanta confusão a gente arruma com a forma com que nós falamos, pela falta de brandura, pela falta de meiguice, de doçura, de suavidade para falar com as pessoas. E hoje está todo mundo irritado, todo mundo agitado, dormindo pouco, isso causa irritação. Então Jesus diz, você tem que ter mansidão para os teus relacionamentos, você precisa ter mansidão para evitar confusão. Então, a resposta calma, uma resposta mansa, ela vai desviar a fúria. Se você está no trânsito, por exemplo, aí você faz lá, corta alguém sem querer, e a pessoa encosta do seu lado e começa a te xingar. Se você fizer um sinal assim de desculpa, faz assim para a pessoa, depois, barbeiro não enxerga, desculpa, eu não vi mesmo, me desculpa, o senhor está certo. Ela vai seguir o caminho dela. Ela vai embora, vai dizer mais algum impropério para você, mas ela vai seguir o caminho dela. Mas se você responder, o que houve? Você, de repente, vai ter um problema muito grande ali. A gente não sabe o que aquela outra pessoa está vivenciando. E nós, cristãos, temos que ser previsíveis, temos que ser mansos, temos que carregar Deus dentro de nós. Nós temos que aplacar a ira. Nós temos que ser... A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos o mediador da aliança de Deus, para sermos reconciliador.
Então, a gente precisa reconciliar esse mundo agitado. Então, a gente precisa ter mansidão para poder, na hora lá do trânsito, da raiva, parar para pensar, não responder. Se responder, responder de uma forma mais calma. É Provérbios que diz, é Salomão, o homem mais sábio, depois de Jesus que pisou na terra, que declara estas coisas no livro de Provérbios. Ele também em 2 Timóteo, quando a gente vai em 2 Timóteo, lá em 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Olha que interessante. Ao servo do Senhor não convém brigar, em hipótese alguma. Se eu sou servo do Senhor, nem pensar, vou brigar, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Não, meu amigo, tu tem o sangue de Cristo. Não tem sangue de barata, eu também não tenho, mas nós temos que ter o sangue de Cristo. E ele está dizendo, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, ser manso para com todos, apto para ensinar e tolerante. Olha que interessante. Por que Jesus quer que eu seja manso? Para evitar confusão na minha vida. Olha o que ele diz no versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando aos conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazer a vontade dele. Opa! A falta de mansidão pode me levar a uma cilada. O diabo pode fazer uma bagunça ali. Então eu preciso de mansidão. Mas por que eu preciso agir com mansidão? Para viver a fé. Olha que interessante, Colossenses, capítulo 3, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12 ao 14. Portanto, como escolhido de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha que interessante isso. Olha o que me traz a característica de Cristo. Olha como eu vou ser reconhecido como cristão. Através do quê? Da minha forma. Suportando uns aos outros e perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor perdoou, perdoe os outros uns contra os outros, perdoe como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se de amor, que é o elo perfeito. Então, por que eu preciso de mansidão, pastor? Eu preciso para viver a minha fé. A minha fé ela é vivida dessa forma, ela é demonstrada dessa forma, como nós vimos ali no versículo de Colossenses 24. Dessa forma que a gente vive a nossa fé, né? As pessoas olham a nossa fé. Então a gente precisa entender essas coisas da vida. Por que eu devo agir com mansidão, pastor? Para dar testemunho, para trazer um bom testemunho. Onde está isso? 1 Pedro, olha que interessante. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E aí ele segue. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estar em Cristo, fiquem envergonhados das calúnias. Para declarar a minha fé, para testemunhar a minha fé, está sendo pedido para mim que eu tenha mansidão, que eu santifique a Cristo, que eu esteja preparado para responder. Às vezes as pessoas não estão preparadas para responder à fé, as pessoas não querem a nossa fé. Falta mansidão, a gente briga com as pessoas, que não têm a mesma fé que a gente, não é isso. Nós precisamos entender cada um o que foi ensinado, o que não foi ensinado para aquela pessoa. Declara a tua fé com mansidão, declara a tua fé com amor, declara a tua fé com jeito, não condena as pessoas para o inferno. Sabe, as pessoas se ressentem quando a gente não sabe declarar a nossa fé. A gente precisa apenas falar de Jesus. Todo outro assunto a gente sai fora. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem para convencer o homem do pecado,
E esse pecado é no singular, não é no plural. E qual é o pecado? Ele continua dizendo, porque não conhece o Filho de Deus. Então a gente vai começar a atacar várias áreas e dar razão da fé que as pessoas não vão trabalhar, nós não vamos trabalhar de acordo com o Espírito Santo. A gente precisa ter essa mansidão para declarar nossa fé. Precisa ter essa paciência para declarar, testemunhar nossa fé. Por que eu devo agir com mansidão? Porque Jesus quer me ensinar mansidão para trazer o irmão de volta. Olha que legal, lá em Gálatas, tem um irmão que saiu da igreja, não está mais na fé, está difícil de lidar com esse irmão. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Olha só, pastor João. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. É assim que a gente restaura o irmão caído. Não é acusando, não é xingando, não é botando o dedo na ferida. É com o espírito de mansidão, diz as Escrituras. A não ser que nós não sejamos espirituais, e se nós somos carnais, então nós estamos no reino errado. Porque Jesus diz para Nicodemos que se não nascer de novo, não pode ver o reino. E se não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino. Só entra e vê o reino quem é espiritual. E eu demonstro isso através da minha mansidão. Eu trago o irmão de volta, não quando eu aponto o dedo, mas quando eu estendo a mão. A gente precisa entender, e é isso que Jesus está dizendo. Aprendam sobre mansidão, isso é muito importante. Eu preciso disso. E a mansidão, como diz lá em Gálatas 5:22, é um fruto do Espírito. Então, como é que eu posso adquirir mansidão, pastor? Ora, fala com Deus. São 9 frutos do Espírito, presta atenção. O amor é a base de todos. Ah, pastor, eu não estou amando. Então pede amor, dobra o teu joelho e diz assim, Deus, me dá amor no meu coração. O outro fruto do Espírito é a alegria. Talvez você esteja triste. Diz, Senhor, eu não aceito essa tristeza. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem um fruto chamado alegria. Coloca essa alegria no meu coração, Deus. Por favor, coloca. Talvez você está com uma ausência de paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a paz em pessoa. Ele diz, deixo a minha paz vos não dou como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente e é um fruto do Espírito. Então você talvez esteja agitado, tribulado. Peça, Senhor, a Bíblia diz que tem um fruto chamado paz. Eu quero esse paz. Eu quero esse fruto chamado paz. A Bíblia fala sobre paciência. Às vezes a gente não tem paciência. Não tem paciência com os pais, não tem paciência com os avós, não tem paciência com os irmãos, não tem paciência com ninguém. Isso é falta de amor, porque o amor é paciente. Então eu preciso dizer, Senhor, me dá paciência com esse filho, me dá paciência nessa situação, me dá paciência com isso. É um fruto do Espírito. Paciência, eu estou impaciente, pastor. Ora, meu irmão. Fala com Deus, dobra o teu joelho, ele vai te dar paciência. Qual o outro fruto, pastor? Benignidade. O que é benignidade? Benignidade é desejo de fazer o bem. Talvez eu não tenha desejo de ajudar ninguém. Comece, Deus, coloca em mim um desejo de ajudar as pessoas. E o que é bondade, pastor? A bondade é o desejo em ação. É quando eu faço, então eu saio da vontade e eu vou para a ação. Eu não tenho sido bondoso. Seja bondoso e generoso. Um coração generoso, Deus prospera. Um coração bondoso, Deus ampara. Nós precisamos buscar em Deus essas coisas que nos faltam, são fruto do Espírito. Aí tem a bondade, aí tem a fidelidade ou a fé. Às vezes você não está sendo fiel no seu casamento, não está sendo fiel com a sua esposa, não está sendo fiel lá na sua igreja, naquele compromisso que você assumiu, não está sendo fiel nas áreas que a Bíblia pede para que a gente seja fiel. Fala com Deus, irmão. Diz, oh Deus, eu preciso da fidelidade, tem coisa errada comigo. Coloca essa fidelidade no meu coração. E aí nós temos a mansidão, que é o que a gente está tratando aqui, e a pessoa, para ser mansa, pastor João, ela tem que ser muito forte, porque por muito tempo a gente encara a palavra mansidão como pejorativa, porque às vezes uma pessoa, quando é traída e aceita, as pessoas dizem, aquele ali é um manso, é uma mansa. Então, quando tu diz para um homem, principalmente, pô, mas tu é manso, né? Ele não é manso. Não mexe comigo, tu vai ver que eu não sou manso. Por quê? Porque ele não sabe que mansidão é alguém que é muito poderoso, é alguém que domina o seu espírito, é alguém que domina a sua boca, é alguém que domina o seu ser. Essa é uma pessoa mansa, é alguém que tem brandura, tem gentileza,
e de educação. E nós precisamos entender isso. E aí o domínio próprio. Eu não tenho domínio próprio, pastor. Eu falo as coisas, eu faço as coisas, é de domínio próprio. Está tudo dentro, mas o que nós estamos abordando aqui é: eu preciso aprender a ser uma pessoa branda de gênio, eu preciso ter brandura na maneira de me expressar, eu preciso ser uma pessoa doce, meiga, suave, eu preciso tirar essa agitação do meu coração, eu preciso perder essa pressa, essa inquietação, eu preciso tirar essa ferocidade de dentro de mim que me deixa muito bravo, eu preciso buscar ser sereno, tranquilo, temperante, fácil de lidar, fácil de conversar. Tem pessoas que é tão difícil de conversar com elas, mas tem pessoas que é tão bom de conversar. São pessoas mansas que tu vai falar uma coisa para ela, ela não vai se ofender, ela vai processar aquilo. E Jesus tinha essas características. Jesus era uma pessoa brandura de gênio. Jesus era uma pessoa doce. Na maneira de se expressar era só amor, suavidade. Não tinha agitação em Jesus. Era tranquilo, era calmo. E ele está dizendo, Abraão, você precisa aprender para evitar confusão, para viver a fé, para testemunhar, para trazer o irmão de volta. Nós precisamos. Outra coisa, pastor, que Jesus quer nos ensinar. Olha que interessante. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Características que nós, como cristãos, aqueles que professam a fé em Cristo, devem ter e ser transparente e mostrado. As pessoas devem ver isso em nós. Olha que interessante, humildade. O que significa humildade? Capacidade de reconhecer os próprios erros. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Capacidade de reconhecer os defeitos ou limitação. Que é humildade? Modéstia. Que é humildade? É a ausência de altivez e de arrogância. O que é humildade? A ausência de orgulho. O que é humildade? É um sentimento de inferioridade. O que é humildade? Demonstração de respeito. O que é humildade, pastor? Submissão. Isso está faltando muito para nós cristãos. Nós não estamos vendo essas características. Nós não estamos reconhecendo os nossos defeitos. Nós estamos achando que estamos dentro da igreja e aí nós podemos apontar o dedo para todo mundo. Não creio que seja assim, meu irmão. Não creio que seja assim. É preciso a gente ter humildade. Humildade de reconhecer os nossos próprios erros. Reconhecer que nós não somos perfeitos. Reconhecer que nós também erramos, que nós também pecamos. Nós precisamos ter essa humildade, saber que temos defeito e limitação. Precisamos ter modéstia. A altivez de espírito e a arrogância, a Bíblia diz que leva à queda, destrói o homem. Então a gente precisa tirar esse orgulho,